Música enérgica e breve toca e desaparece. E se a forma como a gente olha para os evangelhos estivesse, de alguma maneira, incompleta? A nossa análise de hoje mergulha fundo numa ideia que propõe não só uma nova leitura, mas uma verdadeira transformação na nossa compreensão desses textos tão importantes. Pois é, a fonte da nossa análise já começa com essa promessa bem ousada. A palavra-chave aqui, gente, é transformar. Não se trata só de acumular mais informação, mas de realmente mudar uma perspectiva. Então, como é que essa transformação acontece? Bom, o primeiro passo é voltar para o básico do básico. Para que essa transformação prometida seja possível, a gente precisa construir uma base bem firme. E essa base, olha que interessante, começa com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Afinal, o que a palavra evangelho quer dizer? É uma palavra que a gente ouve o tempo todo, não é? Mas seu significado original às vezes acaba se perdendo no caminho. A chave para essa transformação que estamos explorando está, na verdade, na simplicidade da sua definição original. A resposta é direta e muito poderosa. Evangelho significa boa notícia. E só isso já é o ponto de partida para tudo. Porque, pensa bem, se esses textos não são, na sua essência, um livro de história ou um código de leis, mas sim um anúncio, uma notícia, isso muda completamente a forma como a gente se aproxima deles. Ok, se é uma boa notícia, então qual é a notícia e o que faz ela ser tão fundamental a ponto de se tornar a base de toda uma fé? A importância dessa boa notícia se apoia em dois pilares. Primeiro, ela é o alicerce de toda a fé cristã. Mas o segundo ponto é crucial. Mesmo que a gente tenha 4 relatos diferentes, a fonte argumenta que todos eles convergem para uma única e poderosa mensagem central. E essa mensagem central tem um nome: Jesus. A ideia aqui é que nada nos evangelhos está ali por acaso. Cada parábola, cada milagre, cada diálogo, tudo foi selecionado e narrado com um único propósito: revelar quem ele é. Essa é a essência da tal boa notícia. E é aqui que a gente entra no coração da transformação que a nossa fonte propõe. Existe uma distinção fundamental que, se não for bem compreendida, pode levar a uma leitura um tanto equivocada de todo o texto. É muito comum a gente abordar os evangelhos como se fossem biografias, sabe? Um registro cronológico da vida de Jesus. No entanto, a análise que estamos seguindo hoje argumenta que ver esses textos só dessa forma é perder o ponto principal. A diferença está toda no propósito, e ela é gigante. Pensa comigo. Uma biografia é um registro sobre o que aconteceu. Já um anúncio, uma proclamação, é um chamado à ação sobre o que está acontecendo agora. O primeiro informa, o segundo convida. É essa mudança de lente que a fonte aponta como sendo algo transformador. E o mais interessante é que essa ideia não é uma interpretação moderna, ela vem dos próprios textos. Marcos, por exemplo, já abre o seu relato chamando de boa notícia. João, lá no final, declara abertamente o propósito. Os textos foram escritos para que se creia. O objetivo declarado não é só informação histórica, mas sim a fé. Então tá, se os evangelhos são um anúncio que busca gerar fé e não uma biografia que busca apenas informar, qual é a implicação prática disso tudo? Aonde essa distinção nos leva no final das contas? Toda essa linha de raciocínio que a gente construiu, a boa notícia, o foco em Jesus, a ideia de ser um anúncio e não uma biografia, tudo isso culmina num propósito final muito, muito claro. E aqui está a conclusão prática de toda essa jornada. A fonte resume de uma forma muito direta. Não se estuda os evangelhos apenas para saber sobre Jesus, mas para seguir Jesus. É a transição do conhecimento para a prática, do intelecto para o discipulado. Esse é o verdadeiro convite que está por trás do anúncio. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o evangelho não é apenas um registro do passado, mas um anúncio que continua ecoando no presente, qual é a boa notícia que ele proclama hoje? É uma questão que transforma um texto antigo em um convite sempre atual.